Olá, amigos. Oi, pessoal. Esse aqui é o meu amigo Lincoln, que está hoje comigo aqui em casa, e nós resolvemos fazer um vídeo. Aceitei o convite da Celinha para a gente poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, mas vou deixar ela explicar que eu sou convidado. Olha, primeiro eu tenho que pedir desculpa para todos, que faz 3 semanas que eu não edito nenhum vídeo para vocês. Bem, eu não edito mesmo, o meu é vlog. Eu faço o vídeo e já passo para vocês do jeitinho que a gente grava. Quem sabe faz ao vivo, né? É o que nós estamos fazendo. Teve muitas festas aí, não vou nem falar hoje tudo para vocês, mas eu fiquei preocupada com o assunto. Não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, acho que há umas 2, 3 décadas, lançaram um livro, Violetas na Janela. Foi muito famoso, todo mundo leu. Você leu? Eu li também. Tá vendo? Eu falo que todo mundo leu, leu mesmo. Aí, eu li para mim saber o que estava acontecendo, que todo mundo lia aquele livro. Um dia eu fui para Londrina e meu cunhado falou: Nossa, Célia, você que entende de espiritismo, então deve ser muito bom morrer. Assim, ir pro lado de lá, que nem essa moça, Patrícia, né? Que é a do Violetas na Janela. Ah, aí eu respirei fundo. Vocês viram que eu até engasguei, né? Mas eu respirei fundo. Porque eu falei, calma aí, cara pálida. Cada caso é um caso. Esse é o caso dela. Uma menina jovem, que não fez nada de errado, que tinha uma vida ímpar. Então, ela foi um caso. Cada pessoa é diferente da outra. Não é todo mundo igual. Aí eu lembrei de comentar com vocês um filme, o Ghost. O Lincoln falou para mim que assistiu também. Ah, acho que todo mundo é bestes views, né? Os filmes mais vistos da história. Acho que todo mundo que não é muito jovenzinho conseguiu assistir essa referência de filme que envolve espíritos, né? E até virou cenas icônicas de outros filmes, aquela música do Ghost, então é bem conhecido com certeza. Aquela música eu adoro. Não, ela tá em toda parte. Mas vocês sabem, tem alguns itens que aconteceram no filme que eu gostaria de comentar. Um deles é sobre os animais. Logo no começo do filme, ele descobre que o gato consegue enxergar ele, que é espírito. E ele livra a namorada de uma situação difícil, provocando o animal para ficar raivoso e conseguir safar a namorada de um bandido que estava dentro do apartamento. Aí um parênteses, quem nunca esteve em casa e olhando aquele cachorro, aquele gato olhando pro nada, parado, e você, o que que você tá olhando, Xanin? E ele lá. O que que você tá olhando, ô Totó? E ele lá. Não tem nada aí, né? Ele olhando pro corredor, não tem nada aí, né? E ele, não tem nada, né? E aí, entendi, não, não tem nada. E você olhando pra televisão, mas já escorrendo aquela gotinha de suor ali atrás, ali. E pode ser que ele esteja vendo alguma coisa mesmo. Pode ser sim. E nesse caso, a gente queria comentar os animais. Sim, eles enxergam os espíritos. E podem reparar que a casa que tem animais é uma casa muito saudável de energias. Porque os animais, eles têm a capacidade de tirar os miasmas que ficam na casa. Porque nós estamos bem, que nem hoje nós almoçamos, estamos tudo bem, estamos com uma energia boa. Mas vai que o Lincoln me fala alguma coisa atravessada e eu fico braba. Só de eu ficar braba, já eu joguei uma energia no ar pesada. E também vice-versa. Vai que eu fale alguma coisa para ele que ele não goste. Detalhe sobre isso é que, particularmente os gatos, que eles têm acesso em casas a sair, dar aquela volta no quarteirão, vai embora e volta, há relatos de que muitas dessas saídas eles saem e levam junto consigo alguma coisa ruim que estava na casa para levar embora.
E aí parece que a casa fica leve depois. Os animais, eles ajudam muito nesse trabalho de harmonizar e proteger a casa da maneira que eles podem. Inclusive, às vezes algum animal adoece do nada, sem uma causa, ou fica meio, né, acabrunhadinho no canto dele, e porque ele absorveu no lugar do dono alguma energia negativa. Aí tem uma coisa também que aquilo lá me deixou assim preocupada. A incorporação que ela faz de um espírito lá na mesa, aquilo lá é um absurdo, não existe aquilo. Até relatando que no filme, no caso, assim, como é que é isso? É realmente do jeito mais clássico. E pode até ser por conta desse filme e de outros que as pessoas acham que a incorporação acontece assim. Que é o quê? O espírito entra no corpo da pessoa. O espírito, ele literalmente ocupa o corpo da pessoa, como se estivesse vestindo aquele corpo, aquela roupa, né? Aquela forminha. E não é bem assim. Não, porque nós somos pessoas individuais, somos seres individuais. Então ninguém vai tomar nosso corpo. O nosso corpo é o nosso corpo. O processo Não, de incorporar. até porque, né, é importante lembrar que se você parte do princípio de que você não é um corpo, você também é um espírito, você também tem matéria espiritual, por assim dizer, ocupando esse espaço. Então, como que se você está aqui, como que outro corpo espiritual vai vir e competir o espaço com você? Essa ideia de que vai vir um espírito e entrar no seu corpo, ela parte do princípio de que você não é nada mais além do seu corpo. Então, de alguma forma, a força energética, espiritual, pode vir e tomar isso de você. Agora, se você tem uma parte espiritual que está aqui presente, como que outra parte espiritual vai vir e jogar você fora? Não vai, você vai estar aqui, muito bem, obrigado. Agora, isso que essa linha estava falando algumas novidades super interessantes que estão sendo descobertas. O pessoal fala assim, mas essa coisa de espiritualidade, será que não tem nenhum estudo chegando sobre isso? Não tem nada de novo? E sim, tem pesquisadores que estudam espiritualidade de uma forma neutra, tentando entender se esses fenômenos eles são reais, não são reais. E algumas pesquisas têm descoberto duas áreas do cérebro, elas são chamadas ínsula e córtex cingulado anterior, que quando elas são ativadas, mas como é que elas são ativadas, Lincoln? Elas são ativadas quando você tem pouca luminosidade, relaxamento, quando você tem uma música repetitiva e constante. Nessas situações, você está ativando essas regiões, que também é o que acontece quando você vai dormir, né? Diga-se que é o mesmo, geralmente às vezes é o mesmo processo. E o que elas vão produzir? Elas podem produzir para alguém, independente de fenômenos espirituais, visões, como se estivesse num sonho lúcido, você ouve alguma coisa, sensação de mover o corpo sem ter a consciência de que você está movendo esse corpo, percepção de que você entra num estado automático. Sabe quando você está fazendo alguma coisa, dirigindo, de repente parece que você não lembra direito o que você fez? Ou você acabou de deixar alguma coisa, onde é que eu deixei o celular? Onde é que eu deixei a chave? Tava tão no automático que parece que aquilo apagou da sua memória. Além de, às vezes, até ter uma percepção de que você expandiu do corpo, entrou em contato com algo divino ou uma entidade angélica. Todas essas sensações podem ser produzidas quando essas regiões são ativadas. Aí a situação é a seguinte: separa em duas partes. Uma delas é, se você não tem influência espiritual nenhuma, mas você tem a expectativa de que algo vai acontecer, porque você está em um local onde você, não, porque agora todo mundo aqui vai receber o Espírito Santo e o Espírito Santo age desse jeito. Não, agora aqui vai ter uma possessão e a possessão age, fala, mexe desse jeito. Não, porque aqui agora vai incorporar uma entidade de um preto velho e ele age desse jeito. Você é ensinado a ver como que aquilo acontece e quando você está nesse estado de relaxamento, aquilo começa a acontecer com você e você acha que você está tomado por uma força espiritual. Mas é um processo que pode ser produzido por você mesmo de uma forma inconsciente. Você está falando de animismo, né? De animismo, exatamente. Agora, a questão é,
o mesmo processo cerebral, acho que qual que é a parte interessante disso? Que é descomplica e resume. Se isso acontece de animismo por você mesmo, mostra que nós temos regiões do nosso cérebro que são capazes de produzir esses fenômenos que você vê na incorporação. Então, quando um espírito vai se aproximar para poder se manifestar, ele vai agir através do seu cérebro. Ele vai irradiar a energia dele espiritual através do seu cérebro. Se a pessoa tiver a mesma sintonia que ela, né? Isso, claro. Senão não consegue. Tem todos esses detalhes. A pessoa tem que, o receptor, ele tem que ter as condições necessárias. Você fala assim, todos podem perceber o mundo espiritual de alguma forma porque todos somos espíritos. Mas a faculdade física da mediunidade é física. O seu corpo físico tem que ter as condições necessárias para poder perceber com mais intensidade isso e produzir um fenômeno mediúnico. Você falou de fenômeno outra vez. E nós esquecemos de falar sobre aquele fenômeno dele bater nas coisas e movimentar. A gente já entra nisso, então. Mas só para fechar essa história, é que o espírito ele vai se aproximar e ele vai irradiar essa energia para o cérebro do médium, ativando essas mesmas regiões de ínsula, de córtex cingulado e tudo. E ele O que vai... eu tô fazendo mais ou menos, né? Exatamente. Vai produzir, então, esses fenômenos que parece que está incorporado pela sensação de estar movimentando, de estar fazendo, mas existe uma influência exterior que ressoa no corpo dessa forma, mas o espírito não entra no corpo. É tudo uma irradiação sobre o cérebro, basicamente. Tá, eu queria falar sobre o fenômeno, porque esse negócio de bater nas coisas, derrubar as coisas, isso acontece bastante. Vocês pensam que é raro, mas não é não. Só que vejam bem, tem que ter todas as condições físicas para que isso aconteça. O ambiente, a energia do ambiente, de como que é movimentada a energia do ambiente daquele lugar que vai acontecer o fenômeno. A energia das pessoas que vivem ali, a energia da natureza em volta dessa casa ou deste apartamento. Todas essas energias vão influenciar. Até uma vez eu comentei aqui, eu tenho muita planta no meu apartamento. Se morre alguma planta, a gente não deve reclamar, porque ela fez a função dela. Ela puxou as energias que não seriam boas para nós, puxou para ela. E ela secou, ela morreu. Então, ela fez a função dela. Nós só temos que agradecer, sermos gratos. Que é muito parecido até com o que a gente está falando que os animais fazem, só que os animais fazem de uma forma consciente essa interação com o mundo espiritual. As plantas, elas não deixam de ser seres vivos que estão convivendo com a gente, com muito menos nível de consciência, mas que também vão interagir com as energias que estão à nossa volta. Acho que vamos ter que fazer um outro vídeo outra hora, sabe por quê? Porque aí a gente fala do animal, do mineral, o vegetal, o animal e o hominal. São 4 estágios de evolução. E cada um é diferente do outro. Quem explica muito bem isso é Leon Denis, nos seus livros. Se vocês tiverem interesse, procurem estudar Leon Denis. E voltando a essa questão da interação dos objetos que ela falou, porque no filme eles colocam o espírito pegando o dedo lá e tentando empurrar o objeto, tentando bater no objeto, como nós moveríamos um objeto. E quando se fala de fenômenos de efeitos físicos, não é assim. Não é o espírito pegando de novo e pega o objeto com a mão e leva para cá e mexe. Porque esse mexer com as mãos é uma coisa de alguém como nós, que tem um corpo como esse. Eles não precisam fazer isso. É preciso ter uma combinação de uma energia própria, que é chamada de ectoplasma, que esses espíritos precisam manipular para poder interagir com o objeto, e isso é feito de uma forma indireta, muitas vezes. Eles controlam isso com o pensamento, eles controlam isso com a intenção, com a vontade, que é a verdadeira mão desse espírito, e não necessariamente ele ir lá e ficar cutucando.
É uma ideia errada que o filme passa. É isso que eu queria deixar bem claro. Tem muita coisa assim, meio atrapalhada. Então não dá para confiar nesses filmes que a gente assiste, que fala sobre espiritualidade, sem estudar um pouquinho. Pelo menos um pouquinho, tá? Esse aqui, além dele estudar espiritualidade, esse meu amigo aqui é PhD em física, não é? Imunologia. 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 Eu ia falar, você viu que eu estava cuidando da minha imunidade com a Ora Pronobis, né? Você falou pra mim. Vamos trocar figurinhas sobre isso. Então tá, eu gosto muito de falar sobre alguma história, e nós falamos a história desse filme e do romance Violetas na Janela. Mas eu também sempre gosto de indicar filmes. Eu peguei um filme, o título dele é Lembranças. Eu peguei uma vez pela metade. Eu fiquei chocada quando eu cheguei no final do filme. Aí eu peguei outra vez começado, mas peguei um pouco maior e fui bem um pouco mais além, porque depois que termina, o filme tem situações que mostram como é que ficou as pessoas envolvidas nessa história. Chama Lembranças. Esse eu não conheço. Deve conhecer, deve assistir. É muito bom, porque ele mostra uma família americana, pais separados, filhos sendo forçados a ser independentes com 18 anos de idade. Eu, com 18 anos de idade, não podia ser independente, não. Você era? Hoje em dia, nem com 30 eu sou independente. Quanto mais 18. Então, é uma história assim, de uma família com problemas familiares. Eu não vou dar muito spoiler, não, para vocês se interessarem em assistir. Mas, quando se resolve os problemas quase todos, é 11 de setembro de 2001. Então, eles tiveram que enfrentar uma situação bem difícil. Porque o escritório do pai da família era em uma das torres. Isso me chocou muito, por isso que eu quis assistir de novo. E tem um outro filme que eu assisti, cadê aquele bloquinho Tá aqui. feio, horroroso? Nada, feio nada. Tá tudo cheio, olha, tudo É rabiscado. um grimório. Grimório. O outro filme que eu assisti, esse eu assisti ontem. Até o Último Homem. Nossa, esse é bom. Você assistiu? Esse eu já assisti. É emocionante, arrepia esse daí. Esse arrepia mesmo. Nossa, realmente o rapaz é corajoso, né? É um filme que mostra um nível de superação, é um filme de guerra. Segunda Guerra Mundial. E que ele mostra, para não dar spoiler, né? É difícil não dar spoiler, mas como o caso de um soldado que ninguém dava nada por ele, o nível de coragem e de fé desse soldado fez ele se tornar um herói de guerra de uma forma emocionante. Então, esse é muito bom mesmo. Eu assisti as duas vezes eu me arrepio. Se passar de novo, eu assisto. Então tá aí as dicas para vocês desses dois filmes. Lembranças e o Último Homem. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Então tá aí a dica para vocês. Se a gente for falar mais, a gente vai ficar muito longo o vídeo. De qualquer forma, muito obrigado pelo convite, viu, Celinha? Foi bom estar aqui com vocês. E se tiver também alguma dúvida, alguma outra questão, alguma cena do Ghost ou até de outros filmes de espíritos que vocês queriam saber se é verdade, se não é, pode deixar nos comentários aí. Porque eu leio todos os comentários, vocês podem ter certeza disso. Então até a próxima, né, meu amigo? Até. Obrigado. Sintam-se abraçados, como nós. Abraços. Estamos abraçando. Porque hoje em dia tá difícil, né? Tá. Mas Estamos todo mundo vacinado, eu já tomei 3 doses já. eu também, eu sou velhinha, você é novinho. Mas eu trabalho com pesquisa, então eu posso. Tá por dentro. Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Até. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas hoje.